Galera, presta atenção. Papo sério, papo reto. Eu quero você com sangue nos olhos, com desejo de vencer. Não tem esse papinho, tô com preguicinha, tô cansado, tô com isso, tô com aquilo, aquilo outro. Meu camarada, bota uma coisa na sua cabeça. Se você quer de fato alguma coisa, se você quer com paixão, com desejo ardente, alguma coisa, corre atrás que você vai conseguir. Não tem esse papo, tô há 3 anos tentando, tô há 4 anos tentando. Não interessa, não interessa. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais questões você faz, menos chance você tem de errar uma questão sobre aquele assunto. Então eu quero você com sangue nos olhos, sedento de vontade de conseguir a tão sonhada vaga. Beleza? Então vamos parar com essa preguicinha. Por que eu estou fazendo essa manifestação? Porque eu acabei de ler uma parada no Facebook e eu fiquei bolado. O cara mandou assim, não aguento mais, que não sei o quê, são 3 anos batalhando, que não sei o quê, bababá. Eu sei que é dolorido, eu sei que às vezes você pensa que está no ápice e você não consegue por causa de um ponto e tal. Eu sei tudo isso, eu compartilho disso. Mas eu quero que você continue tendo fé em você mesmo. Disposição, vontade, sangue nos olhos. Beleza? A gente está aqui para te ajudar. Mas você também tem que suar a camisa para conseguir alguma coisa. Beleza? Então continua suando. Mas eu suo há 3 anos. Não importa. Sua no 4º, no 5º, não importa quanto tempo. De vez em quando a gente lê alguns relatos interessantes, do tipo assim, o Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do país, fez 6 vestibulares antes de ser o maior cirurgião plástico do país. Sendo isso verdade ou não, você duvida de que algumas pessoas brilhantes dentro da nossa sociedade sofreram muito para conseguir passar no concurso público? Seja ele no concurso civil, militar, vestibular, não importa. É preciso suar. Quer ver? Uma experiência pessoal. Eu, professor de língua portuguesa, demorei muito tempo para fazer parte de uma empresa como o Eu Vou Passar, que é uma empresa sensacional. E eu me orgulho bastante de pertencer a essa empresa. Só que eu precisei suar, eu precisei estudar, eu precisei batalhar, eu precisei aparecer, eu precisei gritar, eu precisei, enfim. Eu tive que me motivar de todas as maneiras para conseguir alcançar este alvo, de estar nesse local, que é muito bom para mim. E você é a mesma coisa, precisa batalhar pra caramba. Dou aula desde os 18 anos, estou com 30 anos de idade, então há 12 anos eu só faço isso da minha vida. Só que, tem o quê? 2 anos que eu finalmente consegui entrar num lugar, estar feliz, estar satisfeito, enfim, trabalhar como professor numa empresa realmente que valoriza o professor, em que o professor não tem direito de reclamar absolutamente nada. Demorei 10 anos. O cara está reclamando com 3 anos, continua suando, continua investindo. Por favor, invista em você. Beleza? Depois de todo esse cenário motivacional, vamos finalmente entrar em termos acessórios da oração. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então é isso, vamos, que a hora é essa, termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são aqueles que servem como elementos dentro da frase que determinam, especificam, apresentam uma informação extra sobre algum tipo de elemento dentro, algum tipo de termo dentro da frase. Por exemplo, a gente diz que o adjunto adnominal é um termo acessório porque ele é dispensável dentro de uma frase. Observe essa frase. O homem de negócios comprou só um imóvel, aquela bela casa. Eu simplesmente poderia dizer assim, homem comprou só imóvel, casa. Tudo bem, a frase ficaria um pouco artificial, mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, o adjunto adnominal é um termo acessório, é um termo que
dá uma informação extra sobre um determinado elemento dentro da frase. Quando a gente diz, por exemplo, o homem de negócios, eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando do homem. O homem que eu conheço. Ou um homem específico, um homem determinado. E não é qualquer homem, é um homem de negócios. Então, eu não estou falando sobre qualquer homem, eu estou falando sobre um homem de negócios. Comprou só um imóvel. Percebe? Que ele não comprou 2, 3, ele comprou um imóvel. Então, um está modificando o substantivo imóvel. Aquela bela casa. Não é qualquer casa, é aquela casa. Não é qualquer casa, é aquela bela casa. Então, observe que aquela e bela estão modificando casa. Perceba o seguinte, para você não errar mais, o adjunto adnominal é gravado por você, por mim e por todos a quem eu ensino da seguinte maneira. Os adjuntos adnominais são sempre os pronomes, adjetivos, as locuções adjetivas, os adjetivos, os numerais adjetivos e os artigos. Então, toda vez que você estiver diante de um artigo e o cara perguntar qual a função sintática do elemento destacado, você vai falar adjunto adnominal. Não pense duas vezes. Se o cara perguntar para você qual a função sintática da locução adjetiva destacada, adjunto adnominal normalmente, não é sempre. Porque lembra que a locução adjetiva e o adjetivo podem exercer duas funções? Lembra disso? Eles podem exercer o quê? Função de adjunto adnominal, ADN, né? Adjunto adnominal, ou predicativo. Beleza? Cuidado com isso. Comprou só um imóvel. Quando você tiver um numeral adjetivo, ou seja, um numeral ligado a um substantivo, esse numeral será sempre um adjunto adnominal. Nem pensa duas vezes. Aquela bela casa. Observe que aquela é um pronome adjetivo porque está ligado a um substantivo, casa. E bela é um adjetivo. O pronome adjetivo sempre vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Sempre. Agora, o adjetivo pode exercer função sintática de adjunto adnominal ou de predicativo. Nesse caso, eu sei que é um adjunto adnominal e não um predicativo. Ah, Pestana, mas como é que você sabe? Eu sei pelo seguinte. Vamos lá. O adjetivo, quando exerce função de adjunto adnominal, ele faz parte do sintagma. Ele não está isolado por vírgula, ele não está distante do nome, ele está ao lado do nome. Percebe que bela aqui está do lado do substantivo casa? Percebe isso? Bela está do lado do substantivo casa? Maravilha. Percebe que aquela bela casa é um sintagma nominal? Lembra quando eu falei sobre sintagma? Lá no início da aula de sintaxe. Então, esse grupo de vocábulos, que tem como núcleo um substantivo, apresenta um pronome e um adjetivo se referindo a ele. Como o adjetivo está dentro do sintagma, ele é um adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pô, Pestana, como é que eu posso ter certeza mais ainda de que bela é de fato um adjunto adnominal? Você pode ter certeza mais ainda, porque quando eu digo aquela bela casa, eu não estou falando de qualquer casa e nem estou atribuindo uma característica à casa. Quando eu digo aquela bela casa, a casa já é bela por natureza. Então, coloque isso que eu vou te falar agora na sua cabeça, ou isto que
que eu vou te falar agora na sua cabeça. O adjunto adnominal pode ser um pronome adjetivo, uma locução adjetiva, um adjetivo, um numeral adjetivo ou um artigo. Beleza? No caso do artigo, será sempre um adjunto adnominal. No caso dos numerais adjetivos, serão sempre adjuntos adnominais. No caso dos pronomes adjetivos, serão sempre adjuntos adnominais. Agora, no caso da locução adjetiva e do adjetivo, podem ser adjuntos adnominais ou predicativos. É nessa hora que você deve tomar bastante cuidado. Por quê, Pestana? Porque o adjunto adnominal, eu quero que fique duas coisas na sua cabeça. O adjunto adnominal apresenta uma característica inerente do ser a que ele se refere. Quando eu digo o homem de negócios comprou só um imóvel, eu sei que essa locução adjetiva aqui é um adjunto adnominal, porque eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando do homem de negócios. Então, de negócios é uma característica inerente do homem. Não é uma característica atribuída, não é uma característica passageira, é uma característica inerente. Outra coisa importante, o adjunto adnominal não vem distante do nome a que ele se liga, não vem distante do nome, nem vem separado por vírgula do nome, beleza? Nem vem separado por vírgula. Portanto, bela, que é um adjetivo, está se referindo à casa. Está distante? Não. Está separado por vírgula? Não. É uma característica inerente da casa, ou seja, a casa é de fato bela? Sim. Portanto, é um adjunto adnominal. Agora, de negócios. Essa locução adjetiva é de fato um adjunto adnominal? Vamos lá, vamos ver. É uma característica inerente do homem? É um homem de negócios? Sim. Não é uma característica atribuída? Não. Não é uma característica passageira? Não. Vem distante do nome? Não. Vem separado por vírgula? Não. Portanto, é de fato um adjunto adnominal. Beleza? Show de bola. Então, já que a gente sabe identificar um adjunto adnominal, está na hora de fazer aquela diferença clássica, linda e tão requisitada dos alunos. Finalmente, vamos falar sobre a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Danger! Cuidado, hein, maluco? Por favor, presta atenção. Se liga na batida, hein? Eu vou abrir logo um novo slide aqui para você, de cara, prestar atenção no bizu. Vamos lá. ADN versus CN. O ADN, ele normalmente, vou botar aqui 99% das vezes, vem ligado, normalmente, vem ligado a um substantivo concreto. Beleza? Normalmente, vem ligado a um substantivo concreto. Vou fazer assim, vou fazer melhor. Adjunto adnominal. Normalmente, número 1, vem ligado a um substantivo concreto. Número 2, o normalmente vale para todos esses números, hein? Número 1, vem ligado a um substantivo concreto. Normalmente. Normalmente tem sentido possessivo ou 3, tem sentido de agente. Você vai entender isso. E o complemento nominal? O complemento nominal vem ligado a um substantivo
abstrato e normalmente tem sentido passivo ou paciente. Com essas definições em mente, vamos atuar na análise. Vamos lá, voltando. Comprei as aulas do Pestana. Antes de mais nada, saiba o seguinte, saiba o que eu vou te falar agora. Você só vai ficar em dúvida entre adjunta de nominal e complemento nominal se tratar de um termo preposicionado iniciado pela preposição de. Beleza? Ou pelo menos assim trabalham as provas. E por isso eu vou trabalhar em cima disso. Do Pestana, em relação a aulas, seria um adjunta de nominal ou um complemento nominal? Vamos voltar lá para a telinha. Aulas do Pestana. Vamos lá. Aulas do Pestana. Do Pestana é um adjunta de nominal ou é um complemento nominal? Vejamos o adjunta de nominal. O adjunta de nominal normalmente vem ligado a um substantivo concreto. Aula é um substantivo concreto? Sim. E nesse caso, se está ligado a um substantivo concreto, já acabou a análise. Já não tem mais nada o que falar. Porque o complemento nominal, veja só, vem ligado a um substantivo abstrato. O adjunto de nominal é que vem ligado a um substantivo concreto. Portanto, se o substantivo aula ou aulas é um substantivo concreto, do Pestana não pode ser outra coisa a não ser um adjunto adnominal. Vejamos a segunda frase. A descoberta do pesquisador nos emocionou. Observe só, do pesquisador é um termo preposicionado, iniciado pela preposição de e está ligado a um substantivo. Descoberta é um substantivo concreto ou abstrato? Aí você pensa, bem, descoberta é o ato de descobrir. Portanto, é um substantivo abstrato. Beleza. Será que é um substantivo abstrato? Será mesmo que é um substantivo abstrato? Agora note, a descoberta do pesquisador. Percebe uma relação de posse? Percebe esse sentido possessivo? Porque quando você diz a descoberta do pesquisador nos emocionou, quem é que descobriu? A descoberta pertence a quem? Ao pesquisador. Portanto, isso aqui, esse termo, tem valor possessivo e valor agente ao mesmo tempo. Porque a descoberta pertence a ele, a descoberta é dele e foi ele que descobriu. Portanto, meu camarada, nesse caso, descoberta aqui pode ser considerado, inclusive, um substantivo concreto. Como, por exemplo, vamos supor que você descobre um diamante. Vamos supor, você descobriu um diamante. Aí você diz assim, aí alguém diz assim, a descoberta do garimpeiro emocionou a todos. A descoberta do garimpeiro emocionou a todos. Ou seja, todos ficaram emocionados, por quê? Ou com o quê? Com a descoberta do garimpeiro. Só que a descoberta aí é o diamante. Então, descoberta pode ser inclusive um substantivo concreto. Por que eu estou falando isso? Porque se você, dentro de um contexto, perceber que a palavra descoberta é um substantivo concreto, você nem pensa adjunta de nominal na cabeça. Só que nesse caso, eu consigo resolver pela ideia de valor possessivo, pela ideia de agente. Por isso você diz que é um adjunto adnominal e não pensa mais sobre isso. Do pesquisador é um adjunto adnominal do substantivo descoberta, que dependendo do contexto, pode ser um substantivo concreto ou abstrato ou concreto. Portanto, do pesquisador tem valor possessivo, tem valor de agente. Foi ele que descobriu, a descoberta pertence a ele.
Continuando a brincadeira, a descoberta do Brasil causou mudanças. A descoberta do Brasil causou mudanças. Se liga só, do Brasil. A descoberta pertence ao Brasil? A descoberta foi do Brasil? A descoberta é dele? Cuidado, cuidado. Esse tipo de frase aqui é um tipo perigoso. Por que é perigoso, Pestana? Olha para mim rapidinho. Quando você diz assim, a descoberta do Brasil causou mudanças, você não sabe, sem contexto, obviamente, você não sabe se o Brasil foi descoberto, ou seja, em 1500, né, a descoberta do Brasil causou mudanças. Você não sabe se foi uma descoberta do país Brasil, ou seja, o país que depois foi chamado Brasil foi descoberto, e aí do Brasil teria valor paciente, teria um valor passivo, ou a descoberta do Brasil causou mudanças. Do Brasil aí como o país Brasil hoje, por exemplo, descobriu alguma coisa, sei lá, descobriu a cura da AIDS. O Brasil aí representando os cientistas do Brasil. E aí, o que a gente fala sobre essa frase? Essa frase, dependendo do contexto, tudo vai depender do contexto. Dependendo do contexto, você pode dizer que a descoberta pertence ao Brasil, que a descoberta é dele, ou seja, do Brasil, pertence ao Brasil, e aí a adjunta de nominal, ou a descoberta do Brasil causou mudanças. Eu gosto de ficar com a análise do adjunta de nominal, apesar da análise do complemento nominal ser possível. Afinal de contas, quando você diz a descoberta do Brasil causou mudanças, por mais que você saiba que quando o Brasil foi descoberto ele não se chamava Brasil, ainda assim a ideia é possível. Ou seja, a ideia de que o Brasil foi descoberto causou mudanças. E aí eu teria um valor passivo ou um valor ativo. E aí poderia ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Vai depender do contexto em que essa frase se encontrar. Beleza? Tranquilo? Então volta para a telinha. A descoberta do Brasil causou mudanças. Você não sabe se o Brasil foi descoberto em 1500, né? Você pode interpretar assim, o Brasil foi descoberto. E a partir disso, houve mudanças. Ou a descoberta do Brasil causou mudança. Ou seja, cientistas brasileiros descobriram alguma coisa e aí isso causou mudança. Ou seja, a descoberta pertence ao Brasil. Logo, posso interpretar como adjunta de nominal ou complemento nominal. Vai depender do contexto, tá certo? Cuidado com esse tipo de coisa, hein? Observe aqui a próxima frase. A resposta do aluno ao professor foi certa. Note só, resposta é um substantivo, do aluno dá a ideia de posse, ou seja, a resposta pertence a ele, foi ele que respondeu, beleza? Então tem valor de agente, logo é uma adjunta de nominal. E ao professor, o professor foi alvo da resposta do aluno. Então o professor recebeu a resposta. Se ele recebeu, se ele foi o alvo, ele sofreu a ação, digamos assim. Portanto, complemento nominal. Beleza? Pô, Pestana, não sabia que poderia ter uma adjunta de nominal e um complemento nominal, um do lado do outro. É possível sim. Próxima frase. A escolha do diretor da empresa foi ótima. Note só, a escolha do diretor da empresa. Escolha é um substantivo e do diretor é uma adjunta de nominal ou um complemento nominal? Da empresa é uma adjunta de nominal ou um complemento nominal? Vamos lá, pensa bem. A escolha do diretor da empresa foi ótima. O diretor foi escolhido ou o diretor escolheu? Sei lá. Então pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Por quê? Porque eu posso entender que o diretor foi escolhido. Se ele foi escolhido, tem valor paciente. Logo, é um complemento nominal. Agora, eu posso interpretar que o diretor escolheu. Ele fez uma escolha. Portanto, se ele fez uma escolha, se ele praticou uma ação, eu posso interpretar como adjunto adnominal. Agora, diretor da empresa. Da empresa, em relação ao substantivo diretor,
Como o diretor é um substantivo concreto, você nem tem como ficar pensando muito. Se diretor é um substantivo concreto, não respira. Da empresa é, com certeza, um adjunto adnominal. Olha para mim rapidinho. Se você seguir esses bizus que eu acabei de te dar, a chance de você errar uma questão de complemento nominal e adjunto adnominal é ínfima, é mínima. Porque são esses bizus que fazem com que nós acertemos uma questão da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Beleza? Olho na telinha que a brincadeira não acabou. Vamos lá. Vamos diferenciar agora o adjunto adnominal do predicativo do sujeito e o adjunto adnominal do predicativo do objeto direto. Danger! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O piloto nervoso aterrissou o avião. O piloto, vírgula, nervoso, vírgula, aterrissou o avião. E aí? Nervoso, nervoso. Qual nervoso é um adjunto adnominal? Primeiro ou segundo? Para você saber a diferença entre adjunto adnominal e predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, você tem que perceber o seguinte. O adjunto adnominal é uma característica inerente e não vem separado por pontuação e nem vem afastado do substantivo. Portanto, quando você diz o piloto nervoso aterrissou o avião, você está querendo dizer que quem aterrissou o avião? O piloto nervoso. Então, nervoso aí é uma característica natural do piloto. Ele é assim, é uma característica dele, faz parte da natureza do piloto. Portanto, você vai dizer que é um adjunto adnominal. Agora, o piloto, vírgula, nervoso, vírgula, aterrissou o avião. Ou seja, no momento da aterrissagem do avião, ele estava nervoso. Então não é uma característica natural do piloto, foi uma característica momentânea do piloto. Portanto, você vai dizer que é um predicativo do sujeito piloto. Note também que está separado por vírgula. Se está separado por vírgula, não pode ser um adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando. Agora essa frase é bacana, olha. Ele deixou os passageiros preocupados, ele orientou os passageiros preocupados. Agora o bicho pegou, porque não tem vírgulazinha te dando moral não, para você acertar a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do objeto. E agora? Calma. Lembra que eu falei que o adjunto adnominal é uma característica natural, uma característica inerente do ser? Então leia a frase. Ele deixou os passageiros preocupados. Preocupados é uma característica natural dos passageiros nessa frase? Ou os passageiros ficaram preocupados porque ele deixou os passageiros preocupados? Segunda opção, concorda comigo? Ou seja, preocupados não é uma característica natural de passageiros. É uma característica atribuída, é uma característica passageira, é uma característica momentânea, transitória dos passageiros. Então, quem deixa alguém, objeto direto. Preocupados, predicativo do objeto direto. Lembra daquele bizu do como sendo para predicativo do objeto? Então, olha aí, ó. Ele deixou os passageiros como sendo preocupados. Ih, Pestana, não funcionou esse bizu, não. É por isso que eu falei naquele momento que o bizu normalmente funcionava, mas que não era 100%. Na verdade, é difícil ter um bizu que funcione 100%, tá? Porque a língua é muito dinâmica, muito complexa. Mas o fato é que é o seguinte, como é que você sabe que preocupados é um predicativo do objeto direto e não um adjunto adnominal? Vou te dar um outro bizu, olha para mim rapidinho. Quando você diz, ele deixou os passageiros preocupados, toda vez que você ficar em dúvida entre predicativo do objeto e adjunto adnominal, tenta passar para a voz passiva, analítica. Então vamos lá. Ele deixou os passageiros preocupados. Ele deixou os passageiros preocupados. Os passageiros foram deixados
preocupados por ele. Percebe que preocupados ficou distante de passageiros? Se ficou distante, não é adjunto, não está colado no nome. Agora olha a segunda frase. Ele orientou os passageiros preocupados. Tá vendo aí? Ele orientou quem? VTD, os passageiros. OD e preocupados. É o quê? Adjunto ou predicativo? Vamos lá. Ele orientou os passageiros preocupados. Percebe que ele não orientou qualquer passageiro? Que ele orientou os passageiros preocupados? Então, preocupados eram aqueles passageiros específicos, determinados. Portanto, preocupados aqui indica uma característica inerente dos passageiros, uma característica natural dos passageiros. Portanto, preocupados é um adjunto adnominal. Agora, vamos fazer aquele bizu da voz passiva? Vamos lá. Os passageiros preocupados foram orientados por ele. Note agora que preocupados está do lado, juntinho, de conchinha com os passageiros. Portanto, é um adjunto adnominal. Tranquilão? Beleza? Cuidado com isso, não me erre uma parada dessa na prova. Agora, o que cai mesmo é a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Isso é o que mais cai. Continuando, só para fechar, beijou-lhe as mãos. Roubaram-me o carro, só para fechar. Observe que esse lhe e esse me tem valor possessivo. Equivale a beijou as suas mãos, roubaram o meu carro. Nesse caso, esses pronomes são considerados adjuntos adnominais pelos gramáticos modernos. E é assim que vem caindo em prova de concurso público. Olha para mim rapidinho, paramos por aqui. Na aula que vem a gente vai falar sobre adjunto adverbial, aposto e vocativo e vamos terminar os termos do período simples. Aí, só na outra aula a gente vai falar de período composto, orações coordenadas e subordinadas. Aguarde que a gente termina na aula que vem termos acessórios. Valeu!